Oi, turma, tudo em paz? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula preparatória rumo ao Enem, certo? Primeiro eu quero falar para vocês que esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é um dos conteúdos mais cobrados no Enem, que é a variação linguística, né? Todo ano tem questão sobre variação linguística no Enem, né? E nesse ano não vai ser diferente. Tenho certeza que vai ter alguma questão sobre variação linguística, linguagem formal, informal, na prova do Enem, certo? Então fiquem atentos a esse assunto, porque é de grande importância para todos vocês que vão fazer logo logo a prova do Enem, né? E para conhecer também de maneira geral, né? O conhecimento é sempre bem-vindo, né? Então, veja só. Eu vou passar o slide. Guarde só um instante. Vocês puderam observar ali na primeira imagem que tem o Brasil e a diversidade linguística que existe em nosso país, né? Cada região tem um sotaque diferente, tem uma forma de se falar diferente, né? E não é diferente também em nossa região. Vocês podem observar que cada uma das cidades da microrregião de Irecê tem um sotaque diferente, né? E nos povoados das cidades também tem sotaque diferente em relação a outro povoado, né? E essas variações nós vamos conhecer cada tipo delas, né? Por que que isso acontece, né? Quais são os tipos de variação linguística, né? Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Aqui nós temos o Brasil é um país grande e diversificado. Veja só, nós temos ricos e pobres, grandes e pequenos, com gente vivendo em povoados, no litoral, nas florestas, nas grandes cidades. É natural que a língua portuguesa sofra variações, né? Então, diante dessa diversidade que nós temos em nosso país, é quase que impossível ter uma língua, uma forma de se falar, um sotaque único em nosso país, né? Até mesmo quando nós vamos comparar a língua portuguesa falada em Portugal, tem diferença em relação à língua portuguesa falada no Brasil, em Angola, em Moçambique, né? Então, não acontece apenas na língua portuguesa, acontece também em outros idiomas, como o francês, o inglês, o espanhol. No país de origem é falado de uma forma, né? O sotaque é de um jeito, né? Mas quando se vai para outro país, há uma diferenciação em relação às formas de se falar, né? O sotaque, o léxico também vai mudando, né? Algumas palavras que existem em Portugal, por exemplo, nós não utilizamos aqui no Brasil. Algumas palavras na língua espanhola que se fala na Espanha também não se fala na Argentina, né? Então, não acontece essa variação apenas na língua portuguesa, acontece em diversos idiomas. Veja só aí, temos uma imagem do Brasil, né? O Brasil que é um país de uma diversidade cultural muito grande, né? E é, e é uma coisa assim que a gente não tem como trabalhar a língua portuguesa de maneira única, né, de maneira homogênea, até porque nós sabemos que há uma heterogeneidade quando se trata da língua portuguesa, né? Temos aí na imagem um índio, né, um indígena, na verdade, um gaúcho, né, com chimarrão. Nós temos baianas de acarajé aqui, ó, na beira da praia em Salvador, né? Ou seja, mostram a diversidade cultural, a diversidade étnica que há em nosso país. E quando se trata de linguagem, também há essa diversidade, né? De formas de falar, né? Veja só aí, ó, as variedades. Há uma questão importante que se tem que destacar, a questão da variedade padrão,
e a variedade coloquial ou informal. Por quê? Quando vocês vão fazer a prova do Enem, a redação, a parte da redação, o que se cobra é a variedade padrão, a linguagem culta. Você deve se escrever a redação na linguagem culta, mas isso não impede de você conhecer a questão da linguagem informal, até porque é a linguagem informal que nós fazemos uso na maior parte da nossa vida, né? Seja na roda de conversa com os amigos, no bate-papo em família, nós utilizamos com frequência a linguagem informal, né? Mas quando se vai fazer um texto escrito, é claro que devemos seguir aquelas regras gramaticais e devemos seguir a norma padrão, correto? Variedade padrão é a norma culta, formal, obedece às regras gramaticais. Observem aí que nós temos a Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, o qual é escrito na variedade padrão, né? Segue a linguagem padrão. Né? Veja só, né é uma forma coloquial, né? Uma forma informal de se comunicar. Variedade não padrão, informal, popular ou coloquial é o conjunto de variedades linguísticas diferentes da língua padrão. Mostra-se quase sempre rebelde à norma gramatical e é carregada de vícios de linguagem, né? Então, observem que na linguagem coloquial não há um apego à questão da gramática normativa, de seguir aquelas regras gramaticais, né? Observem aí que nós temos uma placa na qual há um erro de grafia, mas que não impede o entendimento da mensagem, né? Nesse caso aí está escrita em linguagem informal com um erro ortográfico, né? Verdura sem agrotóxico, né? Observem que está escrito na linguagem informal, provavelmente a pessoa que fez esse aviso aí é uma pessoa que não foi muito tempo, não frequentou muito tempo a escola, né? Então, muitas vezes a linguagem informal é utilizada por pessoas que não frequentaram muito tempo a escola e que nós devemos respeitar e não ficar corrigindo. Por quê? Porque causa um desconforto, uma discriminação, né? Muitas vezes a gente sabe que determinadas formas de falar não estão de acordo com a gramática normativa, mas nós não devemos corrigir, né? Isso é uma coisa muito chata para quem está sendo corrigido e que causa um constrangimento. Então, vocês evitem estar fazendo essa correção, né? As pessoas que cometem algum equívoco na hora de falar, no momento da fala, né? Aqui nós vamos ver agora, galera, os tipos de variação linguística. Observe aí que os tipos de variação linguística são 4. Primeiro, eu vou trazer aí a questão da variação das variações diatópicas ou regionais. Isso daí eu já falei logo no início da aula. Quando se trata de variação geográfica, está relacionado aos locais diferentes, né? Falei sobre Portugal, Brasil, Angola, que se fala um português diferente em cada um desses locais, né? As variações diatópicas, também chamadas variações regionais ou geográficas, são variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Vejamos alguns exemplos aí, ó. Diferentes palavras com os mesmos conceitos, de acordo com o local aí, ó. Aipim, mandioca, macaxeira. Sabemos que é o mesmo produto, né? É o mesmo alimento, mas que é falado de maneira diferente, é descrito de maneira diferente, a depender do local do falante, né? No Ceará se fala de uma forma, na Bahia de outra forma, em São Paulo se fala de outra forma, né? Mas aipim, mandioca e macaxeira é o mesmo produto. Abóbora, jerimum, moranga também é o mesmo produto. Vai diferenciar aí a questão do local que cada um é designado, né? Diferentes sotaques, dialetos e falares. Isso daí é uma coisa que é muito rica, né? Quando se trata de sotaque. O pessoal de Salvador tem uma forma específica de se falar, de se comunicar, um sotaque diferente.
nós do interior também temos um sotaque diferente. E isso vai variar de um povoado, de uma cidade para outra, né? Então, e quando se trata do Brasil, há uma grande variação em relação aos sotaques, né? O gaúcho se comunica de uma maneira diferente, o paulista, o carioca, cada um desses locais tem sua maneira específica de se comunicar, um sotaque diferente. E aí, nós vamos dizer, o gaúcho fala correto, o paulista fala errado, o baiano não sabe falar. De maneira alguma, nós devemos respeitar a forma de falar de cada um, né? Entender que a língua sofre variações, tem variações, mas que nós falamos a mesma língua, a língua portuguesa, com as suas variações. Variações diacrônicas, que são as históricas, ao longo do tempo vai se modificando, né, as formas de se falar, algumas palavras vão caindo em desuso, vão sendo inseridas outras palavras ao longo da história, e hoje, com a chegada da tecnologia, das redes sociais, cada dia que se passa, nós inserimos algumas palavras em nosso léxico, em nosso vocabulário, né? Principalmente com essa questão da linguagem digital. Vamos ver aqui, ó, na próxima página, um exemplo de variação histórica, né? Está aí uma tirinha que nós trabalhamos na videoaula de ontem. Observe aí, nós temos 3 momentos, né? 1940, 1980 e 2010, que nós podemos dizer que é o contexto atual. Veja só, é uma forma de paquerar. Em 1940, aí o menino chega, né? O garoto está interessado na mocinha e chega. Vossa mercê permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí ela responde: sois muito abusado. Nós vamos agora para um contexto mais recente, que é o ano de 1980. E aí o garoto chega para a mocinha, né? Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Que é uma forma mais diferente de se comunicar, né? De se falar. Observe que não tem palavras tão complicadas como na primeira frase aí, né? Aí ela responde: para meu irmão está olhando, né? Então observem que já tem uma diferença. Aí em 2010, o cara chega, se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Aí ela já responde: demorou, vamos sapecar geral, né? Então observem aí que é uma diferença em relação ao contexto histórico, né? O contexto histórico de em cada situação aí. Variações diastrásticas, que são a relação social, né? Cada grupo de falante tem suas formas diferentes de se comunicar. Observe aí, ó, gírias próprias de um grupo com interesse comum, como skatistas. Prefiro freestyle. O gringo tem um carrinho irado. O Silk do skate tá insano. Observe que são linguagens e formas de se falar que são específicas desse grupo social, né? O grupo de skatistas. Eles utilizam desses jargões, dessas formas de se falar que muitas vezes nós desconhecemos, né? Então, essas chamadas variações diastrásticas ou sociais. As variações diafásicas ou situacionais, que aí, veja só, as variações diafásicas, também chamadas de situacionais, são variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que decorre o processo comunicativo, né? Então, de acordo com a situação, a forma de se falar é diferente, né? Um advogado, por exemplo, quando vai defender o réu, utiliza uma forma diferente de se comunicar, de se expressar, né? Utiliza toda uma linguagem padrão. Em relação a uma pessoa, a ele mesmo, quando está no contexto social, no seu contexto familiar, ele não vai utilizar daquela linguagem complicada que se utiliza perante um julgamento junto ao juiz, né? Então, é uma questão da situação e adequação linguística. Aqui nós temos
uma questão importante, né? É um trecho de um poema de Luiz Fernando Veríssimo. Observem aí, em relação às mudanças que ocorrem ao longo do tempo. E tudo mudou. O roxo virou blues, o pó de arroz virou pó compacto, o brilho virou gloss, a peruca virou aplique, interlace, mega ré, alongamento. A escova virou chapinha, problemas de moça viraram TPM, confete virou MM. A crise de nervos virou estresse, a chita virou viscose, a purpurina virou glitter, a brilhantina virou mousse, a tanga virou fio dental e o fio dental virou antisséptico bucal. O namoro agora é virtual, a cantada virou torpedo e do não se tem medo. O brick virou street. Veja só, aí nós temos um trecho de um poema de Luiz Fernando Veríssimo, né, em que traz essa questão das mudanças que ocorrem na língua, né, a variação histórica ao longo da língua. Outra questão que eu vou chamar a atenção para vocês aí por último é sobre o preconceito linguístico. Quando se trata de preconceito linguístico, está relacionado à questão das diferenças em relação à linguagem. E quem sofre muito essa questão do preconceito linguístico somos nós, nordestinos, principalmente pelo pessoal do Sul e Sudeste, né? Que eles têm uma maneira diferente de falar e desconsidera ou diminui a nossa forma de falar, que eles têm como errada, como errônea e como feia, né? Quando se trata a linguagem, a forma de se expressar do outro como feia, isso acontece o preconceito linguístico que deve ser evitado. O preconceito linguístico é uma forma de discriminação que deve ser enfaticamente combatida, né? Principalmente por nós, estudantes, professores e toda a comunidade de maneira geral, né? Nós não podemos admitir a questão do preconceito linguístico. Aí eu trago aqui para vocês um questionamento. Então, por que estudar português? Por que aprender o padrão formal? Veja só, essas duas questões são importantes. Estudar a língua ao qual falamos e por que aprender o padrão formal. É claro que quando nós estudamos a língua portuguesa padrão formal, sabemos que ela tem grande relevância em diversos contextos, seja na escola, seja no mercado de trabalho, né? Seja em diversos locais. O domínio da linguagem padrão, da forma padrão, é uma coisa necessária na sociedade, né? Nós devemos estudar e aprender. Se não aprender de forma aprofundada, pelo menos o básico, né? Da linguagem padrão. Aqui estão alguns motivos para o qual nós devemos estudar o português e um pouco mais, né? Aprofundar no nosso estudo sobre a língua portuguesa. Para termos acesso à cidadania, né? Veja só, quando nós estudamos, nós conseguimos nos comunicar com a linguagem adequada, nós podemos nos defender de alguma coisa e podemos também cobrar, exigir, né? Ou seja, é uma coisa muito importante. Termos acesso à informação, que hoje é elitizada, nos adequarmos às diferentes situações de comunicação, nos tornarmos críticos e reflexivos. A sociedade cobra dos indivíduos a língua culta. Veja só, a sociedade cobra dos indivíduos a língua culta. Então, por isso que nós devemos nos adequar e utilizarmos quando for necessário, né? A linguagem culta, a linguagem padrão. Devemos utilizar sempre que for necessário. Se você for apresentar um seminário para o professor, é claro que o professor quer ver você utilizando uma linguagem culta, uma linguagem formal, né? Então, isso é muito importante. A videoaula de hoje termina aqui. Agradeço pela atenção de todos vocês e até a próxima.